Como já é 9h05, para nós respeitarmos, né, a questão do horário, nós temos em torno de 1 hora para essa live. Nós vamos dar início, então. Um bom dia a todos. Eu vou me apresentar. Eu sou Eveline Bisol, para quem não me conhece. Eu sou educadora social da FAS. Eu estou na FAS desde 99, já há 22 anos. E, nesse momento, há uns 2 anos, eu ocupo a função de gestora de parcerias. Então, eu fui convidada para mediar essa live, que é uma live bem interessante, que é uma live para que nós possamos falar um pouco o que é assistência social. Então, eu agradeço a disponibilidade de todos nessa manhã que estão assistindo, né? Essa live, então, ela é para dar continuidade às formações Trilhas de Aprendizagem Significativa na Assistência Social. Ela é promovida pelo NEPAS, que é o Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social aqui da FAS, e pela Diretoria de Gestão do SUAS. Então, nós temos esta live hoje, que é Assistência Social. Você sabe o que é? É uma introdução, é uma live bem interessante, porque é uma introdução para que todos os trabalhadores do SUAS saibam qual é a função da assistência social, qual é o papel da assistência social, os serviços que nós executamos, as diferentes proteções. E então nós vamos conversar 1 horinha hoje sobre isso. Eu quero ressaltar que essa live fica gravada, que vocês possam também compartilhar com quem não pôde hoje estar presente, ou algum trabalhador, quando ingressar na assistência social, quando ingressar no serviço, possa ter acesso a essas informações básicas e tão importantes para que possa, né, trabalhar na assistência. Então, já dando início, eu vou cumprimentar a nossa palestrante de hoje, é a Ana Maria Pimpolini, a nossa colega Ana Maria. Eu vou fazer a apresentação da Ana, tá? Então, a Ana Maria Pimpolini, ela é psicóloga, servidora aqui da FAS, desde o ano de 2008, tá? Atualmente, a Ana é diretora de gestão do SUAS. A Ana tem formação em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria. E ela tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação nós termos uma colega como a Ana Maria, que possa compartilhar conosco os conhecimentos dela, né? A Ana Maria também é prof, então ela tem toda uma didática, uma forma de nos passar bem acessível, por isso eu até coloquei nos grupos que ela é direcionada a todos os trabalhadores, independente da função que eles estejam exercendo nesse momento na assistência. Então, nesse momento, agradeço a Ana Maria e passo a palavra a ela. Muito obrigada e uma boa live. Bom, gente, bom dia. Vocês me ouvem certinho? Isso, façam um positivo. Então, bom dia a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ali do NEPAS para esse momento e também estou hoje representando a diretoria de gestão do SUAS, aqui as minhas colegas, a nossa equipe da DG SUAS, e também representando a presidente, a Catiane, que teve um imprevisto, ela estaria conosco agora na abertura da live, e ela nos avisou que não iria chegar a tempo, tá? E então ela também pediu para cumprimentar todos que estão nos assistindo aqui carinhosamente, como ela sempre faz. Bom, então, a gente vai fazer uma fala hoje mais simples sobre a assistência social. A ideia, como disse a Eve, é a gente fazer uma fala que atinja todas as pessoas, porque é importante que todo mundo que trabalha no SUAS, todo mundo que faz parte da assistência social, independente da sua função, se ele é técnico, se ele é alguém que trabalha na parte do pessoal de apoio, que faz os lanches, que está na recepção, que é um psicólogo, um assistente social, um educador, um recepcionista, um cozinheiro,
todos os trabalhadores, eles precisam saber do que eles fazem parte, em qual política que eles estão inseridos. Hoje, a gente não admite mais uma situação, por exemplo, vamos dizer que eu sou, sei lá, que eu sou motorista de um CRAS, e eu digo, eu trabalho num lugar que ajuda as pessoas, né? Tem coisas que a gente, quando começa a trabalhar nessa política, a gente vai se dando conta, não, peraí, não é ajuda, é um direito que as pessoas têm. Então, até algumas expressões que a gente pode começar a falar e que vão mostrar quanto que a gente se situa, quanto que a gente se sente parte dessa política. Eu vou pedir aqui para o nosso pessoal de apoio passar, então, os slides, que eu preparei uma apresentação para vocês que eu acho que fica mais didático. E já agradecer o pessoal da prefeitura que está conosco, então, nessa manhã, passando aqui os slides para nós e os vídeos, tá? Vocês estão vendo? Peço que me façam ali um positivo, né? E aí você... essa é uma apresentação muito simples, tá? Para a gente poder pensar, como eu dizia, a assistência social. Pode passar ali o primeiro, né? Então, assistência social, você sabe o que é. Então, é interessante a gente olhar para esse pássaro, né? O que está acontecendo, será, com esse pássaro? Se a gente estivesse próximo, estivesse interagindo, possivelmente, né, eu perguntaria ali para vocês o que está acontecendo, e vocês diriam, ele está na chuva, né? Esse pássaro. Ele tá tomando chuva na cabeça, né? E percebam que ele está na chuva, que tem um pouquinho ali de uma geada, ou uma neve. Percebam que ele está sozinho. Percebam que ele, inclusive, ele baixou a cabeça, né? Ele está numa situação meio que talvez ele sinta que não tenha como ser diferente, né? Talvez ele sinta que, enfim, a vida é isso mesmo. Ele está tomando chuva, ele está com frio, ele está sozinho. Pensando na assistência no nosso trabalho, a gente poderia pensar numa situação de desproteção, tanto do ponto de vista de desabrigo, de frio, de não acesso às necessidades básicas, quanto do ponto de vista de fragilidade dos vínculos, ou seja, numa linguagem simples, ele está sozinho, ele não está contando com uma rede de apoio. Pode passar. Tá. Então, às vezes, algumas pessoas, elas estão na mesma situação que esse pássaro. Elas estão numa situação de desproteção, seja de questões materiais, seja de questões relacionais, né? Então, as pessoas também, como esse pássaro, podem estar na chuva ou na tempestade. Pode passar. Né? Pode passar fora. Isso. E existem alguns grupos que, historicamente, eles estão mais vulneráveis, é mais comum esses grupos, pela situação histórica mesmo do nosso país e do mundo, e da história da humanidade mesmo, esses grupos estarem mais sujeitos a estarem na chuva ou na tempestade. A chuva e a tempestade é para nós pensar a desproteção. É como se fosse um símbolo, uma metáfora para pensar a desproteção, né? Então, crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência são os mais vulneráveis a se molharem. Quando a gente olha as estatísticas da violência, por exemplo, a gente olha os dados nacionais do Disque 100, que é o Disque Denúncia de Violência, a gente vai ver que mais da metade das denúncias de violência são para criança e adolescente, e o segundo público já são os idosos. Então, a gente vê o quanto que esses públicos estão vulneráveis. E a gente sabe também, por exemplo, da questão da mulher, enquanto vítima de violência, enquanto mulher em situação, melhor, né, de violência. Então, são grupos que, historicamente, estiveram mais expostos, tá, à vulnerabilidade e ao risco social. Pode passar. Essa exposição, essa desproteção, ela pode acontecer com famílias, não só com pessoas, né? Às vezes é a família inteira, grupos, comunidades inteiras, às vezes em situação de desproteção. Pode passar. E as pessoas tentam, bem que elas tentam, mas sozinhas elas nem sempre conseguem se proteger. Então elas desenvolvem estratégias. Na linguagem técnica a gente chama de estratégias de enfrentamento, né? Jeitos de enfrentar. Alguns desses jeitos de enfrentar, eles são adaptativos.
eles resolvem a questão mais no longo prazo. Outros jeitos de enfrentar, eles são desadaptativos. Eles se revelam como uma estratégia que ela até surte efeito num primeiro momento, mas depois ele não surte efeito. Por exemplo, vamos pensar numa adolescente que sofre violência em casa. Pode ser que, como jeito de enfrentar, como estratégia de enfrentamento, ela resolva sair de casa e encontre ali um rapaz e já forme uma família e tá. E ela saiu da violência, ela teve um comportamento resiliente, ela teve uma estratégia de enfrentamento, mas como aquilo ali às vezes não foi adaptativo, não foi muito pensado, não foi muito planejado, daqui a pouco ela já acabou se engajando em uma outra relação de violência, ou constituindo uma família de modo muito vulnerável. Então, muitas vezes, a estratégia de enfrentamento no curto prazo, que a pessoa encontra essa estratégia, ela é eficiente, mas no longo prazo não. Então, as pessoas tentam se proteger, elas desenvolvem estratégias. Algumas dessas estratégias são adaptativas, elas têm um efeito, mas muitas vezes elas são paliativas, elas são insuficientes. Elas resolvem aí e a pessoa vai levando. Ela não consegue ter uma proteção que se prolonga por mais tempo. Pode passar. Então, a assistência social que está representada nessa mulher, ela existe para isso, para proteger quem necessita. Na verdade, a assistência social ela tem 3 grandes funções, que são a proteção social, da qual a gente vai falar especialmente hoje, a gente vai se deter nessa ideia da proteção. A segunda é a defesa dos direitos, que a gente vai falar depois um pouquinho, e essa defesa dos direitos, ela acontece junto com as outras áreas, com a educação, com a saúde, com a habitação, com o trabalho e emprego, porque com a segurança alimentar, porque a assistência ela não é a dona de todos os direitos, né? Ela precisa das outras também para esse acesso aos direitos. Então, ela tem a proteção social como função, ela tem a defesa de direitos, que ela faz essa função junto com as demais políticas públicas, e ela tem a vigilância socioassistencial. O que é a vigilância? Não é no sentido de vigiar, de punir, de fiscalizar. A vigilância é no sentido de estar atento, de estar vigilante, de saber onde estão as pessoas que sofrem violências, onde estão as pessoas que estão em vulnerabilidade, as pessoas em pobreza, em extrema pobreza, com fragilidade de vínculos, onde elas estão, quem elas são, os serviços que a gente tem, eles são suficientes ou eles são insuficientes? Então, a vigilância socioassistencial, ela se refere a isso, tanto a vigilância dos riscos, então, das violências, do trabalho infantil, da negligência, da situação de rua, das vulnerabilidades, da pobreza, da extrema pobreza, da fragilidade de vínculos, da falta de acesso aos serviços, quanto a vigilância do padrão dos nossos serviços. É suficiente o número de serviços de convivência que a gente tem? A gente precisa mais para idoso, mais para criança, mais para adulto? A gente precisa mais CRAS, a gente precisa mais CRIs? Então, isso é a vigilância. Fazer esse mapeamento, tanto dos riscos e vulnerabilidades, quanto da nossa rede. E eu falo nossa rede porque todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma rede, que é a rede do SUAS, que é a rede do Sistema Único de Assistência Social de Caxias do Sul. Mas hoje o nosso foco principal, como eu disse, é a gente olhar para uma das funções da assistência, que é a proteção. E ela existe para proteger quem dela necessita. Qualquer pessoa pode um dia precisar da assistência social. Tá? Então, isso é bem importante. Não é uma vergonha, não é um favor. Agora, com a situação de pandemia, a gente teve muitas famílias em situação de vulnerabilidade temporária, ou seja, aquelas famílias que não buscavam assistência antes, que não estavam em situação de pobreza ou extrema pobreza, mas que eram autônomos, tinham ali, viviam ali numa situação relativamente confortável e, de repente, perderam o seu emprego, tiveram redução do seu salário, passaram a buscar assistência. Isso não é vergonha, isso não é um favor. Nós temos que estar preparados para receber todas essas pessoas e para dizer para elas não se envergonharem disso, elas estão acessando um direito. Qualquer um de nós, quando poderá um dia precisar da assistência.
e a assistência estará ali para nos atender. E as famílias que a gente atende, quando elas superam as situações, pode ser que um dia elas voltem, porque a situação das famílias é dinâmica, pode ser que um dia a situação delas volte a se agravar, e a gente vai estar ali de novo, porque elas têm esse direito de ser atendidas quando elas necessitarem. Tá? Então, pode passar. Então, a assistência, ela oferta um grande guarda-chuva na forma de proteção social. Como eu disse, ela não faz isso sozinha. Então, é como se a proteção social fosse um bolo e a assistência ofertasse uma fatia dessa proteção social, né? Dentro da assistência, a proteção, a fatia da assistência, né? O conceito que se utiliza para essa proteção social é o seguinte: são as formas institucionalizadas, então as formas oficiais, que as sociedades criam para proteger o todo ou parte de seus membros. Esse é um conceito de Giovanni, né, do Geraldo de Giovanni, que ele está na Política Nacional de Assistência Social. Então, as formas oficiais que uma sociedade cria para proteger todos ou parte dos seus membros. Existem sociedades humanas que conseguem proteger todos. Existem sociedades que, infelizmente, não conseguem proteger todos. Né? A ideia é que a gente se aproxime cada vez mais de uma sociedade que consiga proteger todos aqueles que precisam, de uma assistência social que ela consiga atingir de fato a todos. Tá? Mas, oi? Tá. Pode passar ali. E como eu ressaltei, então, esse guarda-chuva, que é a proteção social, ele não é só responsabilidade da assistência. Outras políticas, chamadas de políticas sociais, elas também são responsáveis pela proteção social. A saúde é uma política social, a previdência social, né? A educação, a habitação, a segurança alimentar, o transporte, o trabalho e emprego. Então, são políticas que juntas, elas formam esse guarda-chuva, que é a proteção social. Por isso, a importância de todos nós que trabalhamos na assistência social, sabermos que a gente precisa atuar junto, na intersetorialidade. Esse palavrão quer dizer o quê? Atuar junto, atuar em parceria com as demais políticas. Não é fazer a parte delas. E quando chega para nós um pedido de algo que é de outra política, também não é simplesmente, eu vou dizer, não, isso não é aqui. É eu articular com a outra política para que ela faça a parte dela. Por isso se diz que a assistência, ela é uma política transversal, ela atravessa, né, ela se coloca nessa ligação, nessa interação com as demais políticas. Pode passar. Então, políticas sociais, né, são aquelas que viabilizam direitos sociais. Saúde, moradia, trabalho e emprego, alimentação, os direitos, enfim, sociais da população, né? Pode passar. Então, nem todos precisam da assistência. Como a nossa Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, ela diz, a assistência é para quem dela necessita. E nós também poderemos não necessitar para sempre, poderemos necessitar em algum momento da nossa vida. Como eu disse, isso não é vergonha, não é favor, né? Isso é o nosso direito, enfim, à proteção social prestada pela assistência. Qualquer família em algum momento pode necessitar, tá? Então é um direito. Vejam que aí esse senhor, né? Ele está precisando, está tendo a chuva ali, né? Ou a tempestade só em cima dele, né? Vamos passar então. O acesso aos direitos sociais e com a proteção social, a gente trabalha para que essa tempestade e essa chuva, ela não dure para sempre. Né? Pode passar. Então, a assistência, outro ponto interessante que seria importante nós destacar é que a assistência social no Brasil, ela se organiza com alguns eixos, né? Um dos eixos é a matricialidade sociofamiliar. Então, é a centralidade na família em todas as suas ações. Primeira coisa que isso significa, que a gente tem que caminhar em direção a superar o que a gente chama de política de segmentos. O que é isso? Porque eu atendo só a criança, porque eu atendo só o idoso, porque eu atendo só a pessoa com deficiência, porque eu atendo só a mulher,
porque eu atendo só o adolescente, porque eu atendo, sei lá, né, só um segmento. Embora existam alguns serviços pensados em termos de segmentos, vamos pensar um abrigo para crianças e adolescentes. Ele é um abrigo para crianças e adolescentes. Mas por que ele também tem a centralidade na família? Ora, porque uma criança e um adolescente acolhido tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, a equipe que está ali tem que trabalhar para que essa criança e esse adolescente, o mais breve possível, ou retorne para sua família de origem, ou para que ele, né, então, tenha esse direito exercido por meio de uma família substituta, né, seja pela adoção, ou seja para a família extensa, vai para a avó, enfim, então se trabalha mesmo naqueles serviços que, bom, ali no abrigo de crianças e adolescentes, acontece com criança e adolescente, mas eu vou olhar tanto para aquela família a qual ele pertence, para ver se, né, à medida se essa família vai ter, então, as condições emocionais e sociais e o acesso a direitos, o suporte para que essa criança retorne, ou se a gente vai, então, garantir esse direito à convivência familiar por meio de uma família substituta e essa criança, então, no futuro, vai para a família extensa, para um tio, para uma avó ou mesmo para adoção. Então, mesmo nesse serviço que olha para a criança, a gente não perde de vista a família. Então, todos os serviços do SUAS, eles têm atravessada a matricialidade sociofamiliar. Eles vão lembrar que essa pessoa que está ali nesse serviço faz parte de uma família e vai se ter este olhar para a família. Isso não era assim antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não era assim no antigo Código de Menores, em que se afastava as crianças da sua família de origem e não havia uma preocupação de um trabalho para retornar para a família de origem, não havia essa preocupação. Então, hoje a assistência ela tem a centralidade na família. A gente vai olhar para a família. Outro ponto interessante é que todos nós que trabalhamos, independente da minha função, se eu trabalho, se eu sou motorista, se eu sou educador, se eu sou psicólogo, se eu sou cozinheira, se eu sou auxiliar geral, se eu sou administrativo, se eu sou assistente social, pedagogo, advogado, seja qual for a minha função, terapeuta ocupacional, enfim, perdão se eu esqueci algum, sociólogo, todos, né, nutri, todos os profissionais que a gente tem ali, se eu trabalho na assistência social, mesmo que em funções administrativas, em funções meio, eu tenho que incorporar alguns conhecimentos. Um é esse, os nossos serviços olham para a família. O segundo é o seguinte, não existe família desestruturada. A gente tem que abandonar algumas falas. Então, não existe família desestruturada. Eu não posso imaginar, mas essa família tem a tal composição. E é só a mãe e os filhos, é só a avó e os netos, não é aquela família nuclear tradicional, o pai, a mãe, os filhos. Existem muitas formas de ser família. Todas as formas de ser família são importantes e elas são legítimas. O importante não é a forma como a família está organizada. O importante é como essa família consegue exercer as suas funções. Em especial, a função de proteção. A família ela tem várias funções. A socialização é uma função, a questão dos afetos, a questão de promover o desenvolvimento dos seus membros e, fundamental, importantíssima, a função de proteção. E também a gente não pode, enquanto assistência social, jogar tudo para cima da família. Porque a função de proteção, para que ela consiga exercer, ela precisa também das condições para exercer. A gente sabe, e a Política Nacional de Assistência fala isso, que as famílias brasileiras elas estão sujeitas a muita incerteza, a muita insegurança, a muitas questões históricas que fragilizam a sua capacidade de proteção. Então, quando a gente pensa em ações para fomentar a capacidade protetiva de uma família, a gente não vai focar só na família, a gente precisa focar também em que direitos essa família não está conseguindo acessar e que comprometem a sua capacidade protetiva. Que coisas ela teria direito que ela não está conseguindo acessar? Que serviços seriam importantes para ela e não existem no território dela? Entende? Então, olhar que a capacidade de proteção ela não é só interna da família, ela também envolve o quanto essa família consegue acessar os serviços, os serviços de saúde, os serviços da proteção social.
para que ela consiga dar a proteção que lhe cabe, nós que somos Estado, nós que somos órgãos públicos, seja públicos estatais ou públicos parceiros, que fazemos parte de um sistema público como é o SUAS, nós precisamos garantir com que ela acesse o que ela tem direito. Então, a proteção social não pode ser responsabilidade só dela, é nossa, é da família proteger os seus membros, mas é nossa também, através do acesso aos serviços e aos direitos sociais. Então, isso é muito importante, que todos nós que trabalhamos na assistência saibamos, que a gente não fale, eu trabalho num lugar que ajuda as pessoas, porque não é uma ajuda, não é um favor, é um direito garantido na Constituição, está na lei, e que a gente não diga, mas isso aí é culpa da família dela, que é desestruturada, também, vindo dessa família, vai esperar o quê? A gente está reproduzindo um julgamento, né, que culpa a família pelo lugar de onde ela vem, que culpa a família quando, na verdade, uma série de condições que ela teria direito, muitas vezes, ela nunca acessou. Tá? Então, isso é bem importante, a gente abandonar essas falas da família desestruturada. Tá? Vamos passar? Então, desde 2005, a assistência no Brasil, ela se organiza num sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é o nosso querido SUAS. Todos os municípios do Brasil fazem parte do SUAS. O Brasil tem mais de 9.000 CRAs, tá? Então, lá no começo, menos de 400 cidades, lá por 2003, menos de 400 cidades do Brasil tinham equipamentos públicos da prefeitura, né, de assistência social, estatais, menos de 400. E lá hoje, né, a gente vai ter ali mais de 9.000 CRAs, conforme dados do último censo do SUS. E então, veja o crescimento que a gente teve de 2005, né, a 2021, né, o crescimento que a gente teve na rede de CRAs nos últimos anos, né. Eu falo do CRAs porque mesmo aquele município pequeno, ele tem CRAs. Municípios com menos de 20.000 habitantes, eles não são obrigados a ter CREAs. Eles podem ter uma equipe para proteção especial, para atender as situações de risco e violações de direitos, né? Uma equipe de PSE, mas eles não são obrigados a ter uma unidade CREAS. Então, o CRAS, ele chega a mais municípios, independente do porte, né? Todos os municípios do Brasil, eles fazem parte do SUAS, então. E assim como a assistência se organiza num sistema, que é o Sistema Único da Assistência Social, que a maioria das pessoas conhece mais o Sistema Único de Saúde, né? As outras políticas da Seguridade Social brasileira, que são a saúde, a assistência e a previdência social, também têm os seus sistemas. Então, a saúde, ela tem o SUS, que vocês conhecem, né, que ele é muito mais conhecido que o SUAS, e a previdência, ela tem o INSS, né, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Então, são grandes sistemas que organizam, em nível nacional, aquela política pública. No caso, o SUAS, a assistência, o SUS, a saúde, o INSS, a previdência. Pode passar. Então, eu brinco, né? Resumão para a prova, essa coisa de prof, né? Então, assim, o que a gente, até agora, né? O que a gente colocou? Primeiro, assistência social não é ajuda nem favor, mas um direito social. Assistência social é política social pública para quem dela necessita, não é vergonha buscar. E qualquer um pode estar necessitando, e eu posso ter necessitado, parar de necessitar e um dia voltar a necessitar. Junto com a saúde e a previdência, a assistência forma o que a gente chama de tripé da Seguridade Social. Ou seja, são 3 políticas, o tripé da Seguridade Social brasileira. A assistência se organiza nacionalmente em torno de um sistema, que é o SUS, e a assistência tem o seu foco na família, que se chama matricialidade sociofamiliar. E a assistência é uma das políticas que trabalha com proteção social. Vamos, então, passar. As pessoas necessitam da assistência em graus diferentes de proteção social. Tá? Então, vejam ali, a gente tem um rapaz que não está precisando muito. Até tinha que ter tirado aí da foto essas bolinhas ali. Era para estar sem. Mas ele não está precisando muito da assistência, tá? Tem umas ali que estão num guarda-chuva, tem outras com guarda-chuva de cor diferente, tem uma lá com guarda-chuva vermelho que está nevando um monte, né?
em cima da pessoa. Então, esses guarda-chuvas, eles mostram que as pessoas podem precisar da assistência em graus diferentes. Pode passar. Então, a gente costuma usar algumas metáforas, alguns símbolos para falar desses graus de proteção, ou esses níveis, tá? Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele se organiza em níveis de proteção social. A gente pode usar, a Catiane usa muito a figura de uma pirâmide, muito interessante também. Vários documentos também usam a figura de um semáforo, mas sempre a gente tem que olhar isso, né? Conforme a situação familiar, a pessoa vai demandar um nível de proteção social, tá? A família. Pode passar. Né? E os serviços também se organizam assim. Então, se a gente usar a metáfora do semáforo, que é uma das metáforas possíveis, a gente vai chamar o verde de proteção básica, o amarelo de proteção especial de média complexidade e o vermelho de proteção especial de alta complexidade. Né? Então, o verde, vocês sabem, ele é siga, né? O amarelo, ele já indica atenção. E o vermelho, pare, né? Então, a gente vai vendo que as situações ali estão mais agravadas à medida que a gente se aproxima do vermelho, né? Pode passar. Então, o verde, que nós chamamos de proteção social básica, ele trabalha com prevenção. Mas prevenção do quê? Prevenção das situações de risco social, que são as violências, as negligências, as violações de direitos. Prevenção do agravamento das situações de vulnerabilidade já identificadas. A proteção básica, ela se capilariza, ou seja, ela está distribuída nos territórios. A proteção básica acompanha famílias em vulnerabilidade social. Pode passar. O que é, né, esse palavrão da vulnerabilidade? Então, existem muitos conceitos, existem muitos autores, né? Muitos vão dizer o que é vulnerabilidade para si. Então, a gente, como política de assistência, eu sempre prefiro sugerir que a gente use a política de assistência e a definição que está lá, que diz o seguinte: é a fragilidade devida à exposição a processos de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciam contextos de pobreza, privação, então ausência de renda, precário no acesso a serviços públicos, ou fragilidade dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. Pode passar. Esse conceito da vulnerabilidade, vocês percebem, a gente pode desmembrar ele em dois, né? A gente vai achar uma parte do conceito que se chama dimensão material, que são os aspectos materiais da vulnerabilidade. Então, tem a ver, né? Quem está em vulnerabilidade? Aqueles que estão em condições precárias ou privados de renda e sem acesso a serviços públicos, né? Desemprego, privação de renda, falta de acesso a serviços públicos. E uma dimensão relacional. No fim do conceito, fala o quê? Fragilidade de vínculos relacionais e de pertencimento social. Isso é uma das inovações da política atual de assistência social no Brasil. Reconhecer a dimensão relacional da vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é a mesma coisa que pobreza. Vulnerabilidade não são só as condições objetivas, desemprego, não conseguir acessar os seus direitos a uma escola, não conseguir acessar serviços de saúde, não conseguir acessar emprego. Não, vulnerabilidade tem também aspectos relacionais, tanto que os serviços de convivência, qual é o nome deles, né? Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Por quê? Porque a fragilidade de vínculos, a fragilidade de pertencimento social, ela também é considerada uma das formas de vulnerabilidade social, né? Uma das dimensões da vulnerabilidade. Pode passar. Então, a proteção social básica, que é essa que a gente está falando, ela nos oferece um grande guarda-chuva verde, né? Vamos fazer uma metáfora, né? Se ela é o verde do semáforo, o guarda-chuva que ela fornece, tipo de proteção social, é verde, né? E ela tem como principal unidade estatal, ou seja, né, do Estado, do poder público estatal, os CRAS. Como eu disse, já são mais de 9.000 CRAS pelo Brasil. Os CRAS, eles podem ofertar os seguintes serviços. O primeiro é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Esse é obrigatório, não existe CRAS sem PAIF, e ele é exclusivo do CRAS. Somente o CRAS pode ofertar o PAIF.
Por que ele tem esse nome? Porque no começo ele era o Plano de Atenção Integral à Família, depois ele virou um Programa de Atenção Integral à Família, e hoje ele é um serviço, porque um serviço ele é continuado. O programa ele pode ser, ele é temporário, né? O serviço ele é uma ação continuada de assistência. Então ele virou um serviço. Se manteve a sigla PAIF por uma questão histórica ali, né? O segundo serviço é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele pode ser desenvolvido diretamente pelo CRAS ou pela rede de assistência social. Porque o SUAS, ele não envolve somente a rede estatal, da prefeitura, dos órgãos públicos estatais. Ela envolve também a rede de organizações da sociedade civil, as OSCs, que nos documentos mais antigos se chamam entidades de assistência social, por exemplo, na LOAS. Na Lei Orgânica de Assistência vai estar lá a entidade de assistência social, mas hoje, né, o nome mais atual é Organização da Sociedade Civil, né? Então, além do sistema da parte estatal, também as organizações da sociedade civil podem desenvolver esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e muitos que estão aqui são trabalhadores de OSCs e desenvolvem esse serviço, né? E também nos CRAS a gente tem o Cadastro Único dos Programas Sociais, uma unidade do Cadastro Único descentralizado. Não só nos CRAS, nos CRIAS também e no Centro POP, mas depois eu vou falar, pode passar. Então, agora a gente vai olhar uma outra questão, antes de olhar para a nossa rede. A rede de proteção social básica, que executa o serviço de convivência, ela, como eu disse, ele pode ser executado pelo CRAS ou ele pode ser executado por organizações da sociedade civil em parceria com o poder público. Então, e quando ele é executado em parceria, ele deve ser obrigatoriamente referenciado. O que é ser referenciado? É se relacionar ao CRAS do seu território. Isso é obrigatório. Desde 2009, quando sai as orientações técnicas do CRAS, que são um livrinho azul, tem lá esse balão que eu trouxe ali para vocês, que fala, né, que tem que ter um referenciamento, que o CRAS tem que ter prioridade nas vagas ali para os serviços, que os serviços também têm que conseguir conversar com o CRAS, que tem que ter uma interação entre os serviços das organizações da sociedade civil que executam ali o serviço de convivência, né, e o CRAS do seu território. E essa interação é de mão dupla. O CRAS tem que contar com a rede e a rede também tem que contar com o CRAS, tem que interagir. A gente está gradativamente aperfeiçoando essa rede. Vocês que estão na rede conosco, e eu tenho muito orgulho disso, a gente tem trabalhado aqui em Caxias há muitos anos, e não quem está hoje, todos os que vieram antes, todos nós que estamos na FAS, que trabalhamos na FAS, vocês que estão na rede, a gente tem construído uma relação de rede muito boa. Que quando a gente visita outros municípios, a gente vê que eles estão apenas engatinhando, que às vezes eles nem se conhecem. Então, a gente já tem uma relação de rede com fluxos, a gente já construiu critérios de prioridade para o serviço de convivência juntos, a gente já discutiu critérios, aqueles que não estão bons, a gente vai repensando, a gente tem uma boa relação de rede aqui em Caxias, e acho que nós todos temos que ter muito orgulho disso, né? Nós da FAS, toda a parte administrativa da FAS, e todos os serviços de execução direta da FAS e também todas as organizações da sociedade civil que têm parceria conosco, tá? Então, nós temos uma relação que vem se construindo ali ao longo dos anos e que tem sido muito positiva. E isso está previsto, porque eu trouxe esse balão aqui, desde nessa figurinha ali, desde 2008, lá no primeiro guia de orientações técnicas do CRAS, isso já está previsto, essa relação, né? Vamos passar, então. Então, essa rede hoje em Caxias, né, que ela é encabeçada pela FAS, porque a FAS ela é a instituição gestora da assistência social, né, no município, né, ela vai, dentro dela, ela vai ter uma direção de proteção social básica, aonde nós vamos ter a organização dessa rede da proteção social básica. Como eu estava dizendo para vocês, todos os serviços de convivência da rede, eles têm que estar referenciados ao CRAS do seu território. Então, Caxias ali tem os seus 6 CRAS, né, abaixo da direção da proteção social básica. Vocês veem aí o CRAS Centro, o CRAS Norte, o CRAS Sul, o CRAS Leste, o CRAS Oeste, o CRAS Sudeste. E abaixo de cada um deles, um quadradinho com as suas respectivas redes de serviços parceiros.
de organizações da sociedade civil que desenvolvem serviços de assistência no território e que se relacionam com esse CRAS. Hoje, na proteção básica, além do PAIF, que é executado obrigatoriamente por todos os CRAS, a gente tem 8 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos executados diretamente nos CRAS, 2 deles para idosos, 2 para adultos e 6 para idosos, e 23 serviços de convivência parceiros, 19 para crianças e adolescentes, e 4 para idosos. Faltou aqui, agora que eu vi, comeu aqui na edição, temos 2 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes, que são estatais, que são executados diretamente pela FAS. E temos ainda 2 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que não são parcerias, eles são executados por organizações da sociedade civil, um é de idosos e um é de adultos, mas eles não recebem recursos da FAS. Por que eles estão aqui? Porque eles também têm que responder o censo SUAS. Mesmo que eles não recebam recursos, como eles são reconhecidos pelo Conselho de Assistência Social, como serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eles também respondem o censo SUAS e eles também se relacionam conosco, mesmo que não recebam recursos públicos, recursos pela parceria, também estão relacionados. Essa é a nossa rede de assistência social. E ali nós temos, falta só eu colocar os 2 nossos próprios também. Pode passar, rede da básica, né? Da proteção básica. Além de serviços, a assistência ela tem programas e projetos. Os serviços, eles são continuados, tá? Os programas e projetos, eles são mais temporários. E, claro, alguns se prolongam muitos anos, tá? Mas o serviço, ele tem essa característica continuada. Que programas nós temos na base? O programa Primeira Infância no SUS, que também é conhecido como Programa Criança Feliz, é um programa federal, mas ele é executado aqui por equipes, né, do município. O programa Primeira Infância Melhor, o PINC, ele é um programa estadual, mas é executado também aqui, envolve recursos, né, do município, recursos humanos, execução local, tudo. O programa de inclusão social da FAS, né, que é um programa municipal de transferência de renda, e o programa Bolsa Família, o PBF, que é um programa federal, né? Mas que também a gente precisa de recursos humanos, toda a equipe do Cadastro Único e o acompanhamento familiar, né, das famílias do Bolsa também é uma das prioridades da assistência. Então, são programas ali alocados na proteção básica. Projetos alocados na proteção básica. Hoje nós temos, né, o que são os projetos? Os projetos, eles não necessariamente são tipificados. Lá na tipificação, né, que é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência, onde você tem o que é considerado assistência social, a tipificação, ela classifica os serviços, as ações continuadas. Os programas e projetos não necessariamente são tipificados, porque depende da realidade de cada município e mesmo a União, os programas, né, o que é tipificado são os serviços. Então, a gente tem ali alguns projetos não tipificados, que são aqueles que não estão lá na tipificação, porque não são serviços, tá? Então, eles não precisam estar na tipificação, tá? Hoje nós temos o projeto Fortalecendo Famílias, e 3 projetos, né, programas, mas eles entram aqui com projetos de aprendizagem profissional. Esses aqui são custeados com recursos de forma parceira, enfim, com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também, como dica, tá? Pode passar. Então, ali a gente olhou para toda a base, os serviços, os programas e os projetos. Já estão se reconhecendo ali? Eu também gostaria que vocês que trabalham em serviços da rede, vocês olhassem para esses slides e vocês se reconhecessem. Eu estou aqui, eu trabalho num desses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que está, sei lá, relacionado ao CRAS Leste, que está no território do CRAS Leste. Eu trabalho no CRAS tal, eu trabalho no, sei lá, no projeto tal. Eu estou no programa tal. Certo? Bom, agora a gente vai olhar para a média complexidade, que é aquela... Espera aí, vamos dar atenção, né? Então, lá na básica, a gente trabalha com a prevenção. Aqui a gente trabalha com a intervenção. Então, a função da média complexidade é dar um suporte na função protetiva das famílias. Ela não trabalha mais com a vulnerabilidade, ela vai trabalhar com um agravamento, que é o risco pessoal e social por violação de direitos. O que é essa ideia do risco?
algo que está na iminência de acontecer ou já está acontecendo, e que vai ser muito negativo para o percurso de vida de uma família ou de um indivíduo. Então, as violências, as negligências, os abusos estarão aqui. E quando é média a complexidade e não a alta? O vínculo, quando é média? Quando o vínculo ainda pode estar mantido, tá? Quando não está numa situação de abandono, que não há um afastamento ainda do convívio familiar comunitário. Pode passar. Então, alguns tipos de riscos pessoais e sociais por violação de direitos que a Política Nacional de Assistência Social coloca como exemplos. Então, a violência intrafamiliar, física, psicológica, sexual, nas suas mais variadas formas, né? A negligência, o abandono, a situação de rua, o ato infracional. Por que o ato infracional? Porque se entende que o adolescente que comete um ato infracional, ele está em risco para o desenvolvimento dele mesmo, essa situação. É uma situação de risco também, né? E o trabalho infantil, também uma situação de risco, dentre outras que existem, né? Pode passar. Mas essas são as principais, a que a gente mais se defronta, né? Então, a proteção especial de média complexidade, ela oferta um guarda-chuva amarelo, pensando no semáforo, né? É uma proteção social especializada, porque ela já faz intervenções que a gente chama de especializadas. Na assistência básica é prevenção, lida com a vulnerabilidade. Média e alta são intervenções, lidam com o risco pessoal e social por violação de direitos. Conforme a Aldaísa Esposati, que é uma das teóricas do serviço social, né, que uma do serviço social, mas que fala sobre a assistência, a política de assistência, né, essa autora do serviço social, ela traz que risco e vulnerabilidade são organizadores para a gente pensar a rede de uma forma didática. Por mais que a gente não possa olhar esses conceitos tão fechadinhos, né, e existem zonas cinza entre um e outro, né, nada é fácil no mundo das ciências humanas, né, as coisas não são assim, às vezes tão claras a diferença delas, mas eles são importantes organizadores para a nossa rede, tá? Então, principal unidade pública estatal da proteção social de média complexidade são os CREAS. Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que oferta obrigatoriamente o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, e o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, que são a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, aplicadas, né, que são medidas aplicadas a adolescentes que cometeram ato infracional. Então, o CREAS, a assistência social, fica com o meio aberto das medidas socioeducativas. E o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias. Vejam que lá no CRAS tinha um que era obrigatório do CRAS, que era o PAEF. Aqui no CREAS tem um que é obrigatório do CREAS, não existe CREAS sem PAEF. Lá no CRAS tinha um que podia ser executado pelo CRAS ou pela rede de organizações da sociedade civil, que era o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aqui no CREAS tem um que também pode ser executado ou pelo CREAS ou pela rede de organizações da sociedade civil, que é o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. Vamos passar, então. Outros equipamentos públicos de média complexidade. Temos também o Centro Pop-Ru, tá? O nome correto é Centro Pop-Ru. Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, municípios que não são metrópoles, eles não são obrigados a ter um Centro Pop-Ru. Então, quem executa as funções do Centro Pop são os CREAS. Nos municípios que têm uma população maior, como é o caso de Caxias, né, metrópoles, eles habilitam, eles podem ter essa unidade chamada Centro Pop-Ru, que executa 2 serviços. Um que é obrigatório, só do POP, que é o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que é o CEPOP, que ele ocorre lá dentro do Centro Pop. E o outro, que é executado ou pelo Centro Pop, ou pelo CREAS, nos municípios pequenos que não tem Centro Pop, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. E nesse aqui é importante a gente saber, o Serviço Especializado de Abordagem Social, ele não é um serviço que vai só atender denúncias das pessoas que ligam, porque tem alguém em situação de rua aqui na frente da minha
não é só isso. Embora a gente receba muito isso, a ideia desse serviço é que um dia, à medida que ele vai evoluindo, e aqui a gente é muito feliz com a nossa rede aqui também, as nossas equipes aqui do POP, o atendimento, esse serviço é pensando também o atendimento, o acompanhamento desse sujeito no espaço da rua. Nem todas as pessoas saem da rua, porque eu vou tirar ela da rua. Não, peraí. Entrar numa situação de rua é um processo que demora, às vezes, anos, e sair da situação de rua poderá demorar anos, ou a pessoa poderá não sair, mas esse serviço, ele oferta um serviço adequado, um atendimento qualificado, uma escuta qualificada no espaço da rua. Então, ele não pode só responder a denúncias que aparecem. Ele tem também que ter itinerários, ou seja, que ter caminhos, que ter percursos, sabe? E que conhecer. Não, tem esse senhorzinho que ele fica aqui nessa marquise. A gente vai lá, a cada semana a gente vai lá, a cada 2 semanas a gente vai lá. Tem aquele outro que fica lá e a gente vai criando um vínculo com as pessoas, né? E elas vão acessando e elas vão se aproximando. Então, ele é um serviço que tem também esse caráter de mapear a situação de rua no território, de mapear as incidências de trabalho infantil no espaço da rua e encaminhar para informar o conselho, encaminhar para o acompanhamento familiar no CREAS, através do PAEF, mas ele também tem isso de ele ter os seus itinerários, os seus percursos pela cidade. Então, ele não é um serviço só para atender denúncia. Ele também vai acompanhar as pessoas que estão em situação de rua, que estão no espaço da rua, ofertando essa escuta de qualidade, ofertando esse atendimento qualificado. Pode passar. E aí a gente vê um mapa dos serviços, tá? Da Rede de Proteção Especial da Média Complexidade. Então, da Fundação de Assistência Social, a Direção de Proteção Especial da FAS, né? Aí nós vamos ter 3 unidades estatais, o CREAS Norte, o CREAS Sul e o Centro POP Rua. Lá na básica nós tínhamos os 6 CRAS. Aqui nós temos os 3, né, as 3 unidades da média, CREAS Norte, CREAS Sul e Centro POP. Vinculadas aos CREAS, nesse grande quadrado amarelo, nós temos as organizações da sociedade civil que executam um serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Esse serviço ele é executado em parceria com o poder público e atualmente a gente tem 10 unidades, 10 serviços deste, melhor falando, 9 deles em parceria e um ele é licitado. Tá? Destes 9, nós temos 3 unidades referenciadas, executadas pela OSC APAI, uma unidade executada pelo INAVE, uma unidade pela APADEV, uma unidade referenciada pelo Ellen Keller, pela Associação Ellen Keller. Então, a gente tem aí 6 unidades referenciadas. Tá? A gente tem um centro-dia para pessoas com deficiência, executado pela AMAF, 2 centros-dias de idosos, que são o Centro-Dia Capuchinhos e o Centro-Dia Paz e Bem, executados pela Associação Amiga, e um SPEI domiciliado, executado pela Associação Jesus Senhor. Para que é esse serviço? Esse serviço está na especial, então ele também atende situação de risco, como todos os que estão na especial, tá? Então ele atende famílias com pessoas com deficiência ou idosas que tiveram as suas limitações agravadas por violações de direitos. E ele tem algumas violações de direito específicas. Por exemplo, exploração da imagem, que é quando você usa a pessoa com deficiência ou idosa para ficar ganhando dinheiro às custas dela, expondo a imagem dela, por exemplo. Isolamento social, quando você isola aquela pessoa idosa com deficiência. Desvalorização das capacidades dentro da família. Aquela família, sabe, trata aquela pessoa com deficiência ou idosa como se ela fosse um incapaz, ou infantiliza. Que mais? Alto grau de estresse do cuidador. Quando essa pessoa com deficiência ou idosa, em situação de dependência, ela está sendo cuidada ali, ela depende de cuidados, mas esse cuidador, ele é um cuidador único. Ele acaba ofertando um cuidado inadequado, não porque ele é negligente ou porque ele quer cuidar mal, mas porque ele está numa sobrecarga, num alto grau de estresse pela sobrecarga contínua de cuidados, pela prestação prolongada de cuidados. E isso é importante. Nós não somos enfermeiros, nós não somos técnicos em enfermagem, mas pode acontecer, infelizmente, de daqui a pouco na nossa família ter um acidente e alguém vir a se tornar uma pessoa dependente de cuidados.
E não necessariamente a gente está preparado para prestar esse cuidado. Muitas vezes esse cuidador familiar, do dia para a noite, ele muda o seu papel e ele se torna um cuidador. E isso é agravado naquelas famílias em situação de extrema pobreza, em que, às vezes, essa pessoa já larga o seu emprego para cuidar desse familiar que se tornou uma pessoa com dependência de cuidados, e ela fica sendo a única cuidadora, 24 horas por dia. E aí ela entra num alto grau de estresse e ela começa a cuidar mal, não porque ela é negligente, mas porque ela está sobrecarregada. Esse é o alto grau de estresse do cuidador, também é um dos riscos sociais que esses serviços acompanham. Então, desvalorização das capacidades, exploração da imagem, que mais? Além de todos os outros, negligência, violência. Esse serviço, por isso que a gente diz que esse serviço ele não olha só para a pessoa com deficiência ou idosa, ele olha também para a sua família, principalmente em algumas unidades ali a gente olha para a família, porque se quem está em alto grau de estresse é o cuidador, esse cuidador tem que ser incluído no plano de acompanhamento do serviço, né? Se essa pessoa é submetida a uma falta de cuidados adequados, a gente tem que trabalhar com esse cuidador. Então, lembrando, sempre esse olhar para essa família e para essas situações de risco que são específicas nesse serviço, que elas têm a ver com a situação de dependência de cuidados. Tá? Então, é bem interessante conhecer esse serviço. Outra questão, então, na média complexidade, ali, são 3 estatais, tá? Não, perdão, ali, essas 9 parcerias, isso está repetido. E um serviço licitado, que é o SPEI. Essa é a nossa rede da média, tá? Vamos passar ali e olhar um pouquinho os programas da média. Então, a média também tem seus programas e projetos, tá? Que não são tipificados, mas que eles estão alocados ali na média. Um é o programa de guarda subsidiada, o PGS, que a gente tem muito orgulho dele, que recentemente foi publicada uma lei municipal, que ele funcionou durante muitos anos só com a lei federal, e que a gente é muito orgulhoso dele, que, né, enfim, foi um trabalho muito legal em parceria com o Condica, pensar esse programa. Atualmente ele é financiado pela FAS e pelo Condica. A gente tem uma parceria muito boa, o Condica até tem cotas a mais nesse ano, né, enfim, por conta da pandemia e tal, o Condica disponibilizou mais cotas, mas em geral ele era financiado meio a meio. Então, o Condica disponibilizou 10 cotas extras esse ano, então a gente é muito feliz, enfim, com esse programa, que é um programa que dá um suporte financeiro e também acompanhamento, porque para você estar no programa, você tem que estar em acompanhamento em alguns serviços da FAS, para aquelas famílias que assumem a guarda de algum familiar extenso. Então, é uma tia que assume a guarda de um sobrinho, entende? É uma avó que assume a guarda de netos, e ela tem que ter o termo de guarda, claro, e ela não é um programa para sempre, a pessoa não vai receber para sempre, ela vai receber ali um valor, conforme o número de crianças, por um período, um ano, prorrogável, mais um período, e vai ter avaliação técnica, mas ele é para dar aquele start, sabe? De repente a família tem uma pessoa nova compondo a família. Então, para comprar o primeiro quartinho, os materiais escolares, os uniformes, para receber essa ou essas crianças de uma forma mais aliviada, assim, para essa família, né? Para que ela possa se dedicar mais ao afeto e ela não tenha tanto essa preocupação. Claro que não é um mundaréu de dinheiro, é um salário mínimo e vai um valor a mais para cada criança extra que ela tem, né? Se ela pegou a guarda de 2 ou 3, mas enfim, ele dá um suporte para que essa família consiga acolher, para que não seja a condição financeira o que impede essa família de acolher. E para a criança é ótimo, porque a criança continua na sua família extensa, com a sua rede de relações. Muitas vezes a gente não pensa isso, mas quando uma criança sai de uma família, quando ela vai para a família substituta, toda uma história também que se perde. Ela era negligenciada lá pelos pais, por exemplo, mas ela tinha uma madrinha, ela tinha uma avó, ela tinha tios, ela tinha amigos naquele território, ela tinha uma história. Isso permite com que ela continue tendo a sua origem, a história das suas origens aí, mesmo que não seja com a família nuclear, com o pai e a mãe biológicos, mas com essa tia, com esse avô, com essa avó, né? O segundo programa ali da média é o programa de erradicação do trabalho infantil, PET, e os projetos que a gente tem um projeto em parceria, financiado com recursos do Condica, com o INAVE, que é o Instituto da Audiovisão, que é um projeto de inclusão e qualidade de vida, tá? Alocado ali na média.
Vamos passar. A gente alocou eles numa proteção para poder fazer o monitoramento, né, nas equipes. Por fim, está chegando ao fim, tá? Na proteção de alta complexidade, que é o semáforo, que é o pare, como disse Zezé de Camargo, né? Pare. Então, assim, aqui a gente tem o risco pessoal e social por violação de direitos, como era na média, só que é nos casos em que existe um afastamento do convívio familiar e comunitário. Então, ou um abandono, ou uma medida de proteção. Aquela pessoa, ela estava sofrendo violência tal, ela estava numa tal situação de risco que não se podia fazer o trabalho social especializado com aquela família com a pessoa permanecendo, porque o risco era muito alto. Então, ela tem que ser afastada como medida de proteção, para a sua proteção, e ela vai para os serviços da alta complexidade. Pode passar. Então, a alta complexidade, ela é só em último caso. O guarda-chuva vermelho a gente vai usar quando foram esgotadas as outras alternativas. Então, ou seja, esse palavrão, né? Excepcionalidade. Ela é excepcional, ela é em último caso. Quando se esgotou os recursos anteriores. E ela deve ser breve, o mais breve possível, né? Tentando o tão logo possível que a pessoa retorne ao seu núcleo, à sua convivência familiar e comunitária. Pode passar? Então, esse guarda-chuva vermelho, ele é uma intervenção para as famílias em risco social com vínculos rompidos. Aqui nós temos os equipamentos, então, o serviço de acolhimento institucional, as modalidades desse serviço, por exemplo, abrigo, casa-lar, residência inclusiva, república, que o município não tem, mas é uma modalidade, nós não temos aqui na fase pública, e LPI, instituição de longa permanência para idosos, não se usa mais asilo, por favor, povo do SUAS, não usar asilo, é um nome antigo, casa asilar, assim como não se usa orfanato, tá? Não, e LPI, casa de acolhimento para mulheres em situação de violência e casa de passagem. Pode passar. Olha a nossa rede vermelhinha ali, da alta complexidade. Então, de novo, a FAS, como grande organizador, a direção da proteção especial da FAS, e aí 3 grandes conjuntos de serviços. O serviço de acolhimento de criança e adolescente, o serviço de adultos e famílias e o serviço de idosos. Ali no criança e adolescente, a gente tem 2 tipos, 2 grandes conjuntos. O SAI, que é o Serviço de Acolhimento Institucional, e o SAF, que é o Serviço de Acolhimento Familiar, que muita gente acha que é programa, e diz, é o programa Famílias Acolhedoras. Na verdade, o Famílias Acolhedoras hoje é um serviço, ou seja, ele é continuado. Ele não é uma experiência temporária, ele é para ser algo continuado. Ali dentro do serviço de acolhimento institucional, a gente tem 2 modalidades. Abrigo, para até 20 crianças e adolescentes, e casa-lar, né, para 8 crianças e adolescentes, um equipamento interessante para grupos de irmãos e para acolhimentos de longa permanência, tá? Então, situações de desacolhimento que vão ser mais, possivelmente, avaliadas como mais demoradas. Então, Caxias hoje tem 3 abrigos, 2 estatais e 1 parceiro, e tem 15 casas lá, executadas em parceria, tá, com organizações da sociedade civil. Outra coisa, o serviço de acolhimento familiar, ele é estatal, hoje ele é executado por uma equipe própria da FAS, e ele é muito importante, por melhor que seja o nosso acolhimento institucional, o nosso abrigo, a nossa casa-lar, por melhor que seja, ainda assim essa criança vai se desenvolver dentro de uma instituição. E toda criança tem o direito de se desenvolver numa família. Então, o ECA, não é eu que estou dizendo, o próprio ECA, ele sempre diz que o serviço de acolhimento familiar, ele deve ser priorizado em relação ao institucional. Mas a gente sabe que isso envolve uma mudança de cultura, porque a gente vem de muitos anos, de séculos, de grandes instituições, que foram diminuindo. No passado não tinha limite, né? Lá nos antigos orfanatos, sei lá, podia ter 100, 200 crianças. Hoje, um abrigo institucional, ele deveria ter no máximo 20, às vezes tem aí a mais, por conta, né, de acolhimentos ali que surgem ali da vara da infância e juventude, ou acolhimentos emergenciais do Conselho Tutelar, às vezes acaba passando um pouco. Mas esse equipamento, ele foi diminuindo ao longo dos séculos, mas mesmo assim ele ainda é uma instituição total, né? Então, mudar isso para que o acolhimento seja em uma família, isso vai
vai alguns anos, é uma mudança de cultura, mas que a gente precisa fazer, né? Então, isso acho que até fica a sugestão no futuro da gente trazer esse tema, porque depois que a gente começa a conhecer melhor esse universo do acolhimento familiar, e depois que a FAS assumiu ele como estatal, a FAS teve que estudar mais sobre ele, a gente tem se aproximado mais sobre o acolhimento familiar, ele é um tema bem apaixonante, tá? É um tema bem apaixonante. Então, a gente merece, assim, uma live bem carinhosa no futuro sobre esse tema. A gente ainda tem que estudar um pouco mais, tá? Mas é um tema muito apaixonante. O serviço de acolhimento de adultos e suas famílias, aí a gente tem serviço de acolhimento institucional de jovens adultos com deficiência, que são as residências inclusivas, temos 2 residências inclusivas em Caxias, 2 casas de passagem, executadas em parceria com o poder público municipal, porque temos uma 3ª casa de passagem, que a gente também tem que considerar a rede do SUAS, que ela é executada com recursos do Estado. Eu vou falar dela nos programas depois. Ela é um programa estadual, lá direto do governo do estado, mas ela existe no município, a gente tem que saber que ela existe, tá? Então, aqui estão as 2 executadas com parceria com o município, com a FAS, as 2 casas de passagem. E um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. Nós, da assistência, também não devemos usar mais vítima, evitar, porque essa coisa, nós vamos trabalhar a família, quando eu cristalizo vítima e agressor, eu coloco papéis fechados para as pessoas. Eu tenho que tentar desconstruir um pouco isso e entender que a violência ela é uma relação social. Né? Inclusive, se eu vou atender no PAEF, no CREAS, por exemplo, uma família com violência contra a mulher, se eu já coloco ali, não, ela é a vítima, ele é o agressor, e sim, ela sofre violência, ele pratica a violência, mas é uma relação de violência. Muitas vezes essa relação ela está naturalizada na família. Tem algumas violências, inclusive, que algumas famílias nem reconhecem como violência. Que está tão incrustado, que elas viveram na família anterior, que elas cresceram vendo, ou que elas estão reproduzindo, e que elas não reconhecem aquilo como violência. Então, a gente tem que desconstruir também esses papéis de vítima e agressor e tentar tratar a violência como relação e tentar mudar, junto com essas famílias, construir formas mais saudáveis e positivas de se relacionar. Por isso que a gente não usa mais mulheres vítimas de violência, mas mulheres em situação de violência. E aí temos o serviço de acolhimento institucional de idosos. Atualmente a FAS ela tem 4 instituições de longa permanência para idosos credenciadas, que a FAS compra vagas, e uma em processo de credenciamento. Na alta complexidade total, são 28 serviços, 3 deles são estatais, e os demais ou são parceiros ou são credenciados, que é o caso das ERPs. Pode passar. Programas e projetos, né? Então, além dos serviços, a Alta também tem os seus programas e projetos. Tem um programa que também é muito lindo, executado em parceria com uma organização da sociedade civil, que é o programa de apadrinhamento. Então, tem as modalidades afetivo, provedor e prestador de serviço, que é um programa complementar ali ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes, e ao acolhimento familiar também, enfim, né, do apadrinhamento. O programa Pop Rua RS, que é esse que eu falei para vocês, então é um programa do governo do estado, chamado Pop Rua RS, que durante a pandemia, eles iam financiar uma casa de passagem para pessoas em situação de rua, muito preocupados com a transmissão do vírus nas pessoas em situação de rua. Por que ele é um programa? Porque a ideia era ele ser temporário. Hoje ele é executado direto, então, entre o Estado, né, e uma organização da sociedade civil, que, se eu não me engano, é a Associação Mão Amiga, e se chama Casa de Passagem Santa Dulce. Por enquanto, ainda a gente não sabe se ele vai ficar como programa e um dia vai ser encerrado, ou se ele vai ter continuidade. Aí ele vira um serviço, tá? Mas hoje ele é executado com recursos estaduais, em parceria, e se chama Programa Pop Rua RS, e a casa de passagem desse programa é a Casa Santa Dulce. E projetos, a gente tem 3 projetos. Lembrem que os projetos não são tipificados. Esses aqui tem um custeado com recursos do CONDICA, Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, e 2 do Conselho Municipal do Idoso. O do CONDICA é um grupo de apoio à adoção do Instituto Filhos, né, que é todo esse trabalho de preparar a sociedade para criar uma cultura da adoção, né, na sociedade. Tá? E de contribuir com as ações do Poder Judiciário na preparação dos adotantes, tá?
Então, e fomentar também a adoção, aquelas adoções de perfis que diferem muito do tradicional, né? Trazer para a sociedade essa discussão. Isso é a função dos grupos de apoio à adoção. Então, ele é financiado com recursos do CONDIC. E 2 projetos com idosos de uma ILPI, que são o Cuidar e o Bem-Estar, financiados com recursos do CMI, da ILPI Lar da Velhice. Pode passar. Lar da Velhice de São Francisco de Assis. Bom, já me caminhando para o final. Então, SUAS oferta proteção social em diferentes níveis e em articulação com diferentes políticas e órgãos. Aí nós temos vários guarda-chuvas. Eu simbolizei o azul com as outras políticas que também trabalham junto com a assistência. E aí, não sei se vocês conseguem ver, mas estão fechadinhos ali, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Por quê? Porque a gente deseja, a gente sonha que com todas essas políticas e esses níveis de proteção, as pessoas superem a situação de risco social e de vulnerabilidade. Pode passar. Com a superação das situações, algumas famílias deixam de precisar e outras passam a ser atendidas e acompanhadas. Sabendo que podem contar com proteção caso necessitem novamente, elas seguem o seu caminho, que é aquilo. As situações das famílias podem mudar, elas podem voltar para nós. E a gente não tem que ficar frustrado com isso. Ai, mas eu atendi essa mulher em situação de violência e ela vem de novo aqui. Puxa, a gente sabe que romper um ciclo de violência é algo que demora anos. E como eu disse, às vezes aquilo está naturalizado nas relações. Então, a gente tem que estar aberto para receber de novo essa pessoa. Ai, mas essa criança, essa família, de novo. Gente, a gente está aqui para acolher, para receber essa família, para acolher, para fazer o trabalho social junto com essa família, para construir junto. Pode ser que ela supere e não retorne, pode ser que ela retorne, mas a gente está aqui, caso ela retorne. Isso é bem importante. Pode passar. Proteção social, então, responsabilidade de várias políticas e da sociedade como um todo. Pode passar. E aí, né, olhando para Caxias. Caxias é essa cidade aí. Pode passar. E também essa cidade aqui, né? E nós trabalhamos com essa cidade que é Caxias, com todos os seus aspectos, né? Pode passar. Então, chegando um pouco mais perto, né? A gente vê ali, mas desde a vulnerabilidade materializada na precariedade ali da habitação, na precariedade das condições, né, habitacionais, uma situação ali de pobreza, e o risco. Se a gente chegar bem perto, a gente vai ver ali uma criança sozinha, né, em casa, em desproteção, né? Pode passar? Então, o SUAS é muito importante, o Sistema Único de Assistência Social para nosso país, para nossa cidade, e todos nós que estamos aqui nessa live fazemos parte dele. Nós estamos em um desses guarda-chuvas, né? Nós trabalhamos ou no guarda-chuva verde, na proteção básica, ou no amarelo, na proteção especial de média, ou no vermelho, na proteção de alta, né? Ou nós trabalhamos no administrativo da FAS, fazendo essas proteções acontecerem, né? E temos aí os guarda-chuvas azuis, que são as outras políticas que trabalham conosco, né, para proteger, para atender, acompanhar essas famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade, que estão nessa chuva, nessa tempestade. O SUAS, ele é feito do nosso trabalho e das nossas interações com todas essas pessoas, com esses usuários, com essas famílias. Pode passar? Todos nós fazemos a diferença para que esse sistema único consiga avançar, tá? Então, acho que terminou ali a apresentação. Antes de me despedir de vocês, depois eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, que eu não consigo ver eles com essa tela, tá? Depois eu vou dando uma olhada nos comentários, mas antes de me despedir de vocês, vou pedir mais uns segundinhos do tempo de vocês para um vídeo, né, que a gente vai passar, mas bem nessa intenção da gente se sentir parte desse sistema. Todos nós fazemos parte dele. Todos nós somos o SUAS de Caxias do Sul. Eu sei que ficou um pouco extenso, mas que bom. Isso mostra que nós temos uma rede extensa, que nós temos e precisaríamos mais, mas temos uma rede extensa e uma rede que se conhece e que se conecta. Eu vou pedir ali para a nossa querida colega lá da prefeitura passar, então, o vídeo 2 aqui.
enquanto eu vou lendo os comentários aqui de vocês. Ai, muito obrigada, Fernanda, obrigada, Isabel. Desde 1988, com a Constituição Federal, a assistência social é reconhecida como política pública. É um direito de toda cidadã e todo cidadão que necessita de proteção social. Essa proteção, feita por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, está organizada desde 2005 no Sistema Único de Assistência Social, fruto das lutas das trabalhadoras e trabalhadores pelos direitos socioassistenciais. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. O SUAS é um direito e todos nós temos que saber disso. Eu sou beneficiária, do SUAS, do programa Bolsa Família. Até eu entender que eu, uma pessoa tão esclarecida, tinha direito a esse benefício, em ir buscá-lo, demorou um pouco, Eu sou mãe de 3 filhos. Um dia eu não dei mais conta e fiquei fora do serviço, passando por muitas necessidades, Até eu chegar a acreditar que eu precisava ir em busca de um direito que não era só meu e que era deles. Então, o programa Bolsa Família, ele me trouxe de volta à vida, me deu autonomia. Ele vem contribuir para que tu te sinta cidadão novamente. Eu frequento o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos há 6 anos. Ele me tirou de um processo de ociosidade que eu me encontrava, e já tendo alguns problemas, e através do CRAS eu cheguei ao serviço de convivência e que me fez uma nova pessoa. O usuário sendo chamado para se qualificar. Isso não é uma política de assistencialismo, é uma política de direito e que o usuário precisa, ser chamado pelos governantes, pelas pessoas que passam essa coragem para eles, que na maioria das vezes o usuário precisa ser chamado de corajoso para aguentar e dizer: isso é direito meu e eu vou conquistar. Por desconhecimento de parte da população, muitos usuários e usuárias do sistema são vítimas de preconceitos. Preconceitos de todos os tipos e formas, de gênero, em relação à orientação sexual, preconceito étnico-racial e, especialmente, preconceito de classe, como se fossem individualmente culpados pela situação e não fossem portadores de um conjunto de direitos que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro. Algumas pessoas acham que programas e ações de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, incentivam as pessoas a não trabalharem e que, portanto, a assistência social é coisa para vagabundos e bandidos. O preconceito é o prévio conceito que você tem de algo. Se você consegue fazer com que as pessoas tenham um conceito verdadeiro, um conceito realista daquilo, as pessoas às vezes mudam esse prévio conceito que às vezes prejudica, que afasta tanto esse profissional, entendeu, de conhecer a realidade e trabalhar para o seu país, trabalhar para aquele serviço de uma forma inclusiva, tanto para a nossa população que não consegue acessar. Eu sou uma ex-presidiária e com a ex-presidiária se colocar de volta na sociedade é muito complicado. E o SUAS, ele nos dá esse direito, porque é um direito nosso como usuários, E eu agradeço muito a Deus o SUAS ter surgido na minha vida, porque senão eu não teria conseguido me restabelecer e teria voltado a praticar crime de novo. Mulher em situação de rua, eu fui violentada sexualmente. Fui na delegacia fazer uma ocorrência, o policial falou que eu não podia estar ali, que não era o meu lugar estar ali. Morador de rua é verme, tá ali sujo na rua, não vale nada. É uma pessoa que não significa nada. Fui discriminada, muitas vezes eu procurava ajuda nos piores momentos da minha vida. Mas se o dia assim, meus filhos têm nada em casa, eu ia no CRAS procurar ajuda. Geralmente elas diziam que não era assim, que o governo tinha obrigação de estar dando as coisas pra gente, não sei o quê, que a gente tinha que trabalhar, que a gente era nova. Eu acho que a humanização, a sensibilização, trabalhar cada vez isso com profissionais em diversas áreas é um caminho facilitador para a gente conseguir englobar, incluir as pessoas. Há ainda aqueles que acreditam que o país está dando peixe, mas não está ensinando essas pessoas que estão em situação vulnerável a pescar.
Outros também acreditam que tudo é meramente questão de esforço e mérito individual. O problema é que esse preconceito ignora o contexto social e cultural, ignora a história de desigualdade social que marca profundamente o nosso país. Temos gerações de trabalhadoras e trabalhadores que vivem na informalidade com dificuldades em garantir o básico para sua própria sobrevivência e de sua família. A sociedade estava me excluindo e o Bolsa Família ele me devolveu para a sociedade, porque através do programa, através do benefício que eu recebia do Bolsa, recebi e recebo do Bolsa Família, eu pude comprar o que comer para os meus filhos e para mim e comprar o que vestir também. Hoje eu me sinto contemplada porque dentro do município nós temos uma garantia de merenda escolar, de uma qualidade que as crianças chegam e a gente tem como dar suporte para eles, assim, dentro da questão municipal. Eu já frequentei serviços do SUAS. Hoje eu estou dentro do meu espaço, né? Porque eu acho que os serviços, ele pode ser até útil quando você tem realmente necessidade. Mas você tem que brigar pela sua autonomia. Então hoje eu estou num espaço onde eu considero que é o meu, né? Graças a Deus, e eu recebo o BPC, benefício de prestação continuada, porque eu não tinha contribuição suficiente para a aposentadoria. Eu tenho um acompanhamento na cidade onde eu moro em Belo Horizonte, né? Eu faço parte de um programa chamado Bolsa Moradia, um repasse do governo municipal para a população mais vulnerável, pessoal em área de risco e população de rua. Ter direitos não é vergonha. Vergonha é ter preconceito. O SUAS é meu. O SUAS é seu. O SUAS é de quem tem direito. Bom, então, com esse vídeo eu me despeço, espero que tenha sido uma manhã agradável para vocês, mas antes eu queria agradecer, assim, com bastante carinho, o pessoal aqui da administrativo da FAS, em especial a Lucimara, eu ali o setor de comunicação, né, a Lucimara, o nosso estagiário, e também ali na prefeitura, você que fez tudo funcionar certinho, acho que é Irajá, né? É Irajá. Adorei. Muito obrigada, fez funcionar tudo certinho o vídeo. Muito obrigada mesmo por esse suporte que a prefeitura nos deu nessa manhã. E muito obrigada a vocês que participaram aqui dessa live e que fazem o SUAS acontecer, tá? E também toda essa parte administrativa, porque a gente sabe que mesmo quem não está ali no miudinho do atendimento, todos nós fazemos parte, todos nós contribuímos para que o SUAS aconteça, tá? Então, muito obrigada e até a próxima. Quando vocês precisarem, a gente pode ali combinar também novas ações e a gente, enquanto DG SUAS, aqui junto com o NEPAS, a gente também tem umas ideias, assim, de dar continuidade a esses nossos momentos aqui, tá? Um beijo a todos, então, e mais uma vez, obrigada. Então, só para nós encerrarmos, muito obrigada, Ana, foi excelente a tua exposição, compartilhar com nós o teu conhecimento, muito bom mesmo, muito obrigada. Eu quero também agradecer a comissão do NEPAS, que nos proporciona esses momentos de aprendizagem, de formação, agradecer a todos que participaram, né, essa horinha e pouco aqui conosco essa manhã. Foi bem importante para que a gente possa se localizar, entender um pouco da assistência, das proteções. Então, e só para finalizar uma frasezinha, já fechando, já que nós estamos na primavera, eu peguei uma frase de Rubem Alves, que fala o seguinte: todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia com eles. Muito obrigada a todos, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Abração.